Bom dia, pessoal. Bom dia. Que Deus te abençoe. Sexta-feira, gente. Voou. E hoje, falando em voo, eu me lembrei do que é que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre uma historinha muito legal do Leonardo Boff. Sei nem se pronuncia assim, Boff, sei lá. Trata da dimensão da condição humana que abrange potencial em voo. O potencial estava escondido, não sabia voar, ciscava como galinha, mas era águia. Já parou para pensar nisso? O que é que isso tem a ver com a palavra de Deus? Vamos lá no nosso texto de Isaías 40:31, onde o Senhor promete que seus servos subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, não ficarão cansados. Deus também se compara com a águia, lá em Deuteronômio 32:11, e diz que a sua força é comparada à capacidade da águia em voar alto e se renovar. Aleluia! Vamos lá para o texto? Vamos lá. Eu gosto de ler o texto para a gente ver, né? Glória a Deus que o Senhor tem feito grandes coisas e tem colocado, vou abrir a Bíblia aqui no meu computador, para a gente ficar mais perto, né, da palavra de Deus. Aleluia! Como eu gosto de ler a palavra e identificar a ação de Deus para nós nos textos bíblicos. Gente, é tremendo, é maravilhoso. É você entrar na história e virar personagem. Como águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, tomando-os e os leva sobre as suas asas. Gente, isso é lindo demais. Assim, só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Gente, você já parou para pensar que texto lindo? Deuteronômio 32. Dá uma lida nesse texto que fala que inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca, né? Goteja a minha doutrina como chuva. Gente, isso é lindo demais. Oh, glória a Deus. Mas o que é que a gente vai falar hoje? É uma reflexão que eu lembrei enquanto orava e Deus ministrava ao meu coração que você é águia. Você foi chamado por Deus para ser águia, para voar, para alcançar voos extraordinários e não ficar. Nós estamos aí no Setembro Amarelo e como esse tema mexe comigo, você que vive situação de ver um parente com depressão profunda, querendo tirar a própria vida, lembre para ele que o Senhor Deus guarda, protege, ama incondicionalmente, independente de qualquer coisa. Mas a dor de dentro está gritando e ele quer que a gente preste atenção nessa dor e cuide, porque muitas vezes ele não tem força de cuidar da própria dor, que às vezes é causada por quem mais quer proteger a pessoa que está em crise, que está com problema emocional. É preciso que a gente tenha bons ouvidos para ouvir a dor do outro enquanto ele grita. Então, essa palavra de hoje, eu estava orando por algumas pessoas, inclusive por uma mãe que está desesperada, que entrou em contato comigo, que a filha está com problemas graves emocionais. E aí, qual é a ferramenta em potencial que nós temos para ajudar essa mãe quando nós não podemos estar lá? É orar, gente, é orar e crer que Deus, com a sua infinita misericórdia, vai acalmar o coração dessa pessoa que está dodói de alma. Mas vamos lá, né? Vamos lá falar do que Deus faz conosco como águia. Deus como águia em Deuteronômio 32. A reflexão sobre esse texto aí que eu acabei de falar, que mexeu comigo hoje pela manhã, é a necessidade de equilibrar as duas dimensões, reconhecendo a águia interior
e ir além das limitações impostas pelo ambiente e pelas experiências passadas, mas sem desprezar a importância de ter os pés no chão e nas raízes e no mundo real onde você está inserido. Ser águia representa o cotidiano, né? Representa uma liberdade dada pelo próprio Deus. Ser galinha também representa um cotidiano cheio de limitações, onde o ambiente familiar e o mundo concreto só te levam para baixo, não te ensinam a voar. Você fica acostumado naquela rotina do ti, né? Do vamos lá, tem milhozinho bom e fresco para você. A gente se acostuma com tudo na vida, com coisa boa, com coisa ruim. Já dizia mamãe, né? Mamãe falava, vem menina, a gente se acostuma, a gente se adapta, a gente se encaixa e acaba vivendo uma coisa que nem é para nós todos os dias. O cotidiano, as limitações, o ambiente familiar onde você está todo dia, e você acaba se contentando com as migalhas, com o que lhe é oferecido, e se conforma com o galinheiro. Eita, menino! Os comportamentos e as posturas que são moldados pelas experiências da vida são aceitas como bons, mesmo sendo ruim. É como eu ver uma mulher que às vezes arranja um namorado, o básico. Pastor, ele abriu a porta do carro para mim, ele me leva para almoçar, ele me leva para restaurantes, ele me deu um presente. Gente, isso é o normal, mas como você nunca teve, então vai parecer extraordinário sempre. Isso é o que é para ser feito, isso é o que as pessoas de boa índole, de educação, com um bom procedimento intelectual, emocional, moral, cheio de virtudes faz. Não é nada de extraordinário, mas quando nós não temos, nós encaixamos como extraordinário. Eita, Deus da glória, é a essência do ser humano que busca realizar o seu potencial, mesmo quando o ambiente o limita e tenta domesticar você, segurar você, impedir você de voar. Que é uma coisa frustrante é você ter um potencial dentro de você e alguém ficar te dizendo, faça assim, faça assado, e você com a força interior de um vulcão, querendo explodir para realizar, e o outro te segurando. Uma vez eu ouvi uma frase de um professor, quando eu ainda estudava, né, lá no colégiozinho, e aí o professor disse assim, não tente boicotar alguém para fazer a sua tarefa, porque ele pode lhe surpreender. A pessoa que você está tentando impedir de voar, ela pode te surpreender, ela pode ter mais potencial do que você, ela pode fazer melhor, mais bonito, e é isso que te assusta. Deixa voar. Deixa fazer, é o projeto de Deus, ele vai ser cumprido e realizado na sua vida e na vida da outra pessoa. Nós podemos voar juntos, eita glória! É preciso questionar o que nos impede de voar. A águia na Bíblia significa força, poder, proteção divina e renovação. Lembra da historinha que ela mesmo arranca o bico, arranca as asas? Umas pessoas dizem que aquilo é lenda, pois se é uma lenda. E se acontece, eu não sei, mas eu sei que serve para mim como exemplo de resiliência, de força, de coragem, de renovação. Como se vê em Isaías 40:31, onde o Senhor promete para a gente, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão. Águia é um símbolo de poder. O Senhor usa essa imagem para demonstrar o seu controle soberano sobre toda a vida, inclusive para avisar as nações que praticam o mal que ele está sobre todos. A águia, quando está tendo uma tempestade, ela está lá no meio da tempestade, ela voa acima das tempestades. Eita, que delícia! Em Deuteronômio, quando Deus cuida do seu povo como águia, Deus cuida de nós como águia, protegendo, levando-os para o alto em momentos de queda. A capacidade de uma águia subir muito alto sem se cansar, citada em Isaías, e descrever que os que confiam no Senhor, suas forças são renovadas como a da águia.
Isso fala da juventude, da força de uma ave que é excelente. Diferente de todas, tem pulmões que nenhuma outra ave tem, que nenhum outro animal tem. Esse Deus pensou em tudo para me dizer que me ama e que está comigo. O cuidado das águias com seus filhotes é extraordinário. Ela carrega sobre as asas os filhotes até que eles aprendam a voar. Gente, isso é extraordinário. Olha, tem outra coisa que elas fazem. Elas apanham os alimentos. Não há quem possa com uma águia. Os abutres até tentam os seus inimigos naturais. E aí eles ficam em cima dela e ela... Tu pensa que ela liga? Ela começa a voar mais alto, mais alto, mais alto. E os pulmões do abutre não conseguem chegar lá em cima onde ela chega, numa altitude extraordinária. E aí o que acontece com ele? Pluft. Acabou o abutre. Pare para pensar em quem você é hoje. Águia ou galinha? Você está acostumado com o galinheiro, você quer voar. Aonde você quer estar? Deus hoje está te dando a oportunidade de entender quem você é, águia ou galinha. Para terminar, quem satisfaz de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a da águia, é o Senhor. A nossa alma, o nosso conteúdo, as nossas experiências, ou são frutos de uma vivência com Deus, ou são frutos de uma vivência com o galinheiro. Aonde você quer estar? A águia é usada numa parábola para representar o poder sobre Israel, que se volta para ele. Isso está em Ezequiel 17, também citado, para que a gente aprenda que esse Deus, ele vem sobre nós, cuidando e nos levando para lugares onde ninguém nunca pôde ir. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, propõe um enigma e partilha. Deixa eu ir direto lá para o texto. Direto lá para o texto. Eita glória. Ezequiel 17, 3 ao 10. E disse: Assim diz o Senhor Deus, uma grande águia, de grandes asas, de plumagem comprida e cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e voou o mais alto ramo de um cedro, e arrancou a ponta mais alta de seus renovos, e a levou a uma terra de mercância, numa cidade de mercadores a pôs. Tomou uma semente da terra e lançou no solo frutífero, colocando-a, colocou junto às muitas águas, plantando-a como salgueiro, e brotou. E tornou-se numa videira muito larga, e de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. E tornou-se numa videira, e produzia ramos, e brotava renovos. Seja essa águia de Ezequiel 17. Seja essa águia de Deuteronômio 32. Seja a águia de Isaías, mais viva, para fazer a vontade de Deus e alçar voos inimagináveis. Deus te abençoe. Bom dia. Tem muito mais sobre a águia. Depois a gente conversa. Beijo grande, ó. Hoje tem Setembro Amarelo na Chema Centro. Palestra maravilhosa, ministrada por nós mesmos sobre a sensibilidade de perceber quem está precisando de ajuda. Um beijo no coração. Tchau, pessoal. Bom dia.